A situação do Covid-19 até o momento. Existem países que ainda não têm nenhum caso de Covid-19 registrado? O que as pandemias do passado podem e devem nos ensinar? Agora, no Me Salva News. Chuchuzinhos, como é que estão? Espero do fundo do coração que estejam todos bem, tá? Continuamos na quarentena, continuamos com o nosso distanciamento social. Infelizmente, continuo longe dos maravilhosos estúdios do Me Salva. Estou em casa, então de vez em quando o cachorro do vizinho vai começar a latir, tá? Não se assustem. Bom, olha só. Primeiramente, fazer uma atualização aí. Estou gravando esse vídeo comecinho do dia 3 de abril, tá? Manhã, finaleira da manhã do dia 3 de abril. E alguns números bem importantes que eu acho que valem a pena ser trazidos nesse momento para a gente fazer uma comparação. O que acontece? Ontem, no dia 2, a gente teve o mundo ultrapassando a casa de 1 milhão de pessoas contaminadas pelo Covid-19, ou se quiser chamar SARS-CoV-2, enfim, tá? Mais de 1 milhão de pessoas. São mais de 50 mil mortos no mundo por causa desse vírus. E, ao que tudo indica, esses números tendem a aumentar ainda mais, certo? Bom, ponto aqui, vamos fazer algumas observações pontuais aí em alguns países, nesse primeiro momento. Estados Unidos é o país que tem hoje o maior número de casos de pessoas contaminadas com Covid-19, são mais de 240 mil pessoas contaminadas, tá? Já está chegando aí na casa de 6 mil mortes. A gente teve um número bem assustador, foi o país que teve mais de 1.000 casos de morte em um único dia nos Estados Unidos. Logicamente, os casos concentrados aí no estado de Nova York, mas já apresentando uma escalada também em outras partes do país, certo? O que a gente poderia colocar? Os Estados Unidos, o governo norte-americano, bancou a compra de uma série de insumos médicos que estariam chegando em diversos países, que estariam indo para a França, para o Canadá, aqui para o Brasil. O governo norte-americano botou a grana na mesa, colocou na mesa, e aí esses insumos foram redirecionados para os Estados Unidos. Pois é, e aí aqui no Brasil, muito do que deveria chegar de insumos médicos para apoiar esse combate ao Covid-19 acabou indo para os Estados Unidos. Mas enfim, a gente percebe aí outros dois países que estão apresentando também um grande crescimento no número de casos, que é o Reino Unido, tá? Que já teve lá o seu primeiro-ministro, Boris Johnson, tu tá ligado, já tem lá confirmado o caso de Covid-19, o príncipe Charles também, né? E a população em si, como o Reino Unido demorou muito para promover o distanciamento social, o isolamento social, o número de casos no Reino Unido vem aumentando consideravelmente. Outro país que tem uma pequena partezinha na Europa e a maior parte na Ásia, está ali entre os dois continentes, a Turquia, é o país hoje que tem o maior crescimento exponencial de pessoas contaminadas com Covid-19. Ao que tudo indica, a situação na Turquia ela vai se tornar extremamente delicada, e vale ressaltar que muitos dos casos de pessoas contaminadas na Turquia se encontram também nos campos de refugiados sírios. Pois é, Chuchu, lembra que a Turquia ela é considerada por muitos povos de países vizinhos como quase uma porta de entrada ao continente europeu. E aí tu vai ter, em função da guerra na Síria e vários outros conflitos locais, a Turquia com grandes campos de refugiados. Campos de refugiados, né? A população está agrupada em locais muito pequenos, com uma grande densidade demográfica, com condições sanitárias muito baixas, e por conta disso o vírus tende a se disseminar com grande rapidez. Bom, falando ainda em Europa, né, que a gente falou do Reino Unido, a gente tem dois casos importantes aí, que já vem apresentando quase como uma notícia boa, né? Espanha e Itália já apresentam uma certa estabilidade no número de casos. No caso da Espanha, já ultrapassou em pessoas infectadas a Itália, apesar da Itália ainda ter o maior número de mortes em relação ao território espanhol. Mas ambos os países já apresentam uma certa estabilidade no número de pessoas infectadas. Ainda na Europa, mas um pouco mais a leste, aí, do leste europeu, na Bielorrússia, o presidente da Bielorrússia colocou, Alexander Lukashenko, colocou que
talvez se apoiando na questão do negacionismo científico, né, que essa questão do Covid-19 é apenas histeria e que na Bielorrússia tudo se resolve com vodka, sauna e trabalho. A parte da vodka quase até concordo, né, mas vodka, sauna e trabalho. E aí não promoveu lockdown, não promoveu quarentena, todo mundo circulando. E aí o que isso quer dizer? Que muito provavelmente nas próximas semanas os casos de pessoas contaminadas com Covid-19 na Bielorrússia tendem a explodir, tá? Um pouco mais a leste, Filipinas, a gente tem uma outra situação de um outro governo bem peculiar, Rodrigo Duterte, que já apareceu no noticiário, é um cara muito polêmico e nos últimos dias colocou a população em quarentena, né, e disse que a polícia está liberada a atirar em quem não cumprir essas normas de isolamento e de distanciamento social. Chuchu, isso quer dizer o quê? A gente tem uma visão, alguns governos vêm assumindo uma postura altamente crítica em relação a isso, né? Eu estou colocando aqui pontuais, a gente poderia citar vários países com vários casos específicos, nem falando em Brasil, né? Mas enfim, com vários pontos a serem discutidos. Mas essa questão do Duterte nas Filipinas é bem interessante porque ele permite que a população abra fogo contra quem desrespeitar aí essa quarentena. Você já deve ter visto os vídeos da Índia, né? A polícia baixando o sarrafo em quem está nas ruas apesar da quarentena. Bom, se isso é certo ou não, há uma séria discussão a ser feita aí. Para a gente fechar, né? A gente continua ainda na Ásia. A gente tem alguns países asiáticos já ficando com o pé atrás em relação ao que a gente vai chamar de a segunda onda de casos contaminados, como é o caso, por exemplo, da China, Hong Kong, Singapura, ou seja, países que tiveram uma redução no número de casos, uma redução significativa no número de casos, e de repente foi sendo liberada a população ir para as ruas, tal, e um medo é que um novo surto comece, uma segunda onda do surto comece. Então, alguns países já estão vivendo esse momento lá no extremo leste asiático. Atravessando o Pacífico, retornamos ao continente americano e a gente chega aqui num vizinho nosso, um vizinho sul-americano, o Equador, que já ultrapassou aí os 120 mortes por pessoas contaminadas, 120 mortes por Covid-19, e numa situação absurdamente dramática, o sistema funerário do Equador entrou em colapso. Em algumas cidades como Quito, por exemplo, o número de mortes é tão grande que o sistema funerário não dá conta e os corpos estão sendo colocados nas ruas para serem recolhidos. Chuchu, olha o absurdo, olha a loucura que a gente está vivendo, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho de Brasil. Mas antes de falar de Brasil, tem um detalhezinho aí, um lado positivo que eu quero falar, que é o seguinte, talvez nem tão positivo, talvez uma grande ilusão positiva, mas vamos lá. Existem alguns países que ainda não registraram nenhum caso de contaminação por Covid-19, tá? Mais ou menos 40 países, entre países e territórios aí, não registraram nenhum caso de Covid-19. A gente vai encontrar Tuvalu, Turcomenistão, Coreia do Norte. E ele vai dizer assim, pô, a Coreia do Norte não tem nenhum caso? É o país que não está dizendo que não tem nenhum caso, ou o país é tão isolado de como não controla a entrada de pessoas, ninguém foi para lá e não contaminou. É a polêmica, né? E aí, será que o Kim Jong-un está lá dizendo o seguinte, não tem nenhum caso contaminado porque realmente não tem? Ou ele quer esconder talvez uma fraqueza para depois dizer assim, ó os capitalistas aí, ó, tudo contaminado com Covid-19, né? Afinal, essa pandemia pelo novo coronavírus é um retrato do mundo globalizado, né? Espelha muito bem esse processo de globalização. Além disso, a gente vai ter o Iêmen, país mais pobre do Oriente Médio, também não tem nenhum caso. A gente vai ter Lesoto, Malawi, a gente tem Sudão do Sul, sem nenhum caso registrado, Ilhas Marshall, Ilhas Salomão, enfim, cerca de 40 países, territórios que não apresentaram nenhum caso. Claro, tem que se fazer uma observação, não ter caso não significa que não tenha ninguém contaminado. Às vezes o governo vai omitir essa informação, às vezes não há teste, às vezes a pessoa não está internada, mas os casos, as pessoas contaminadas estão lá, só não se sabe que elas estão lá, tá? Então, esperamos que o fato desses locais não terem gente contaminada é porque realmente o vírus não chegou nesses lugares. E que assim continue, não é?
Bom, falando então de Brasil, nós estamos gravando, como eu falei, no dia 3, no final da manhã do dia 3 de abril. No dia 2 de abril a gente teve o Brasil chegando aí a casa de 7.910 casos de pessoas contaminadas. Ontem eram 299 mortes por Covid-19 no Brasil. Provavelmente esse número já aumentou. Já ultrapassamos aí, quando eu estou gravando agora esse vídeo de manhã do dia 3, já ultrapassamos a casa de 300 pessoas mortas pelo Covid-19. E aí eu quero fazer uma ressalva bem importante. Chuchu, no primeiro dia de março, 1/3, a gente tinha dois casos de pessoas contaminadas por Covid-19. Lembrando, 2 de março, 2 pessoas deram entrada em hospitais com problemas respiratórios e foram colocadas ali, fugiu o termo, mas analisadas ou avaliadas com Covid-19, tá? 2 casos no primeiro dia de março. No dia 31 de março, final, em um mês, a gente estava com 31 de março, 5.717 casos e 201 mortes. Chuchu, olha o que aumentou. E olha só, do dia 31 de março, com 201 mortes, a gente já está no dia 3 de março e já temos mais de 300 mortes. Ou seja, o crescimento é gigantesco. O que vai ser desse mês de abril aqui no Brasil? Claro, eu não quero alardear os gansos e tal, mas é uma questão importante. Porque assim, o número de casos no Brasil tende a aumentar. E não se assustem, vai ter um aumento significativo nos próximos dias. A gente vai ter, o governo federal aí já anunciou que vai fazer uma série de testagens, está comprando testes, importando testes de outros países. E esses testes, quando começarem a ser aplicados não só à população que está lá no hospital, mas para uma população, um espectro maior da população, a gente vai perceber que tem muito mais pessoas contaminadas do que só essas quase 8 mil pessoas que estão registradas no Brasil. Esses 8 mil casos são aquelas pessoas que deram entrada no hospital. Quando começar a fazer teste em outros locais, sem ser no hospital, esse número tende a aumentar, certo? Então, assim, isso atesta a importância dessa questão da quarentena. Eu sei, é complicadíssimo, não pensem que para mim não é, né? Não ir para a sala de aula, não estar trabalhando, eu também sofro os impactos, né? Tem uma galera discutindo assim, quem não quer trabalhar porque é vagabundo e tal, mas é uma questão de saúde, né? E até assim, eu vi um vídeo na internet, que agora a gente está só na internet, mas o vídeo de uma mulher colocando, desesperada, enfim, indignada, que ela queria voltar à vida normal, que ela queria voltar à vida dela como era antes. E isso me mostrou uma grande falta de percepção de que a nossa vida não vai ser mais como antes, aquela vida normal de antes. Eu estou chamando de período AC e DC, antes do coronavírus, depois do coronavírus, né? A nossa vida normal, ela não vai ser que nem no período antes do coronavírus, né? No período AC. O que a gente vai viver, a gente está vivendo toda uma reorganização do espaço. Cara, para você ter uma ideia, mais da metade dos brasileiros já vivem em cidades com casos de Covid-19, né? Ou seja, a gente vai ter uma reorganização social brasileira, a gente vai ter uma reorganização do mundo. Cara, se a gente teve lá no final da Segunda Guerra Mundial, a conferência de Bretton Woods, e aí a gente vai ter as grandes potências mundiais se organizando, dizendo como é que o mundo vai se organizar dali para adiante. Nesse momento, não vai ser diferente. A gente até pode chegar num certo momento de uma vida normal, e a gente vai, porque isso aqui vai passar, essa pandemia vai passar. Mas vai demorar bastante, vai ser um longo período de voltar a uma vida normal, que era o que a gente tinha antes do Covid-19, certo? Então assim, quando a gente está pensando lá em Bretton Woods, o mundo foi reorganizado, o mundo viu que era necessário se reorganizar após as grandes guerras, especialmente após a Segunda Grande Guerra Mundial. Hoje a gente vai ter uma nova reorganização social, a gente vai ter, para o futuro, novos sistemas de mobilidade internacional e nacional, as questões migratórias vão ser totalmente mudadas pelos próximos anos, a gente vai ter relações de consumo diferentes, já são agora e vão continuar diferentes, a gente vai ter relações de cooperação global diferenciadas. Aqui eu quero só fazer uma observação. Ontem eu tive que ir no mercado, não estava liberado para todo mundo, tinha uma fila gigantesca para entrar no mercado. Quando eu consegui depois de um tempo entrar, eram poucas as pessoas que estavam tendo acesso às compras. Claro, fazendo o quê? Isolando. E isso
perdurar por muito tempo, tá? Então essas relações de consumo, a questão dos deliveries e tal, isso vai ser uma mudança que vai fazer parte da nossa vida por um longo período. A gente vai ter, como eu estava falando, as relações de cooperação global sendo recolocadas. Falei antes aí no início do vídeo, o governo norte-americano foi lá e comprou uma série de insumos médicos que eram de outros países, que iam para outros países. Pô, olha a postura desse governo. Tá, e a questão da solidariedade, da mesma forma que tu tem países que estão mandando médicos ou equipamentos médicos para outros locais, ajudando a construir hospitais de campanha. Então esse mundo vai ser remodelado. Na história, na história, me empolgo. Lá no final, daqui a alguns anos, a partir de um distanciamento histórico, a gente vai olhar para esse momento e a gente vai dizer assim, pá, olha só o que esse cara fez, putz, que absurdo, pá, olha só essa postura, pô, fantástico. E a gente vai ter essa percepção diferenciada, tá? Novos comportamentos sociais vão começar a se reestruturar. Faz parte, né? É um mundo que vai mudar completamente a partir dessa pandemia. Voltar ao que era a nossa vida antes, pré-coronavírus, isso não vai ter mais. Talvez daqui a algum tempo, né? Alguns bons anos aí. E só para a gente fechar essa parte, né? Que entra no que a gente vai discutir agora com o Vicente, a ideia de liberalismo versus políticas liberais versus políticas keynesianas é quase uma retomada agora, porque a gente está tendo, por exemplo, a gente teve semana passada os Estados Unidos colocando um aporte de 2 trilhões de dólares na sua economia, para fazer economia, para não permitir que a economia norte-americana quebrasse. A União Europeia anunciou ontem também um aporte financeiro aí para ajudar na economia da União Europeia. O Reino Unido vai ficar fora, né? Brexit, tá? No Brasil, a tal da renda básica emergencial, né? Que estamos aí pleiteando nesse momento, ela está aí numa série de debates políticos ainda para ser implementada de forma prática e oficial, né? Então assim, é intervenção do Estado na economia e ela é necessária. Nesse momento de crise, ela é necessária. O Estado mínimo agora fica para trás. Os governos têm que ter uma postura, em primeiro lugar, buscando salvaguardar a sua população, a saúde da sua população e a questão econômica. E aí que a gente entra num ponto importante que é assim, essa relação que se colocou quase que antagônica, né, de saúde e economia, isso é um absurdo. A gente não tem uma relação antagônica entre esses dois pontos. Nós temos 2 elementos que estão juntos, é saúde e economia. Para fortalecer esse debate, chamamos aí o nosso Vicente. Vicentinho, olha só, buscando na história que outra pandemia ou que outras pandemias tiveram um tipo de impacto econômico e social no mundo, como a gente poderia fazer, a gente está vendo hoje do Covid-19. Teve algum outro caso na história que foi tão marcante assim? Entre as epidemias que mais marcaram a história, a gente pode citar com certeza a peste negra, que chega na Europa por volta do ano de 1348, no momento que a Europa está vivendo a Baixa Idade Média e o renascimento comercial e urbano. Os navios mercantes que vinham do Oriente para o Ocidente, devido às péssimas condições de higiene, traziam consigo ratos e pulgas que passavam a transmitir para a população nas cidades na Baixa Idade Média. Devido às péssimas condições de higiene das cidades e saneamento básico, essa doença se proliferou de forma muito rápida na Europa. A gente pode dizer que há estudos que mostram que quase 1/3 da população da Europa foi dizimada por essa peste. Ela também recebe o nome de peste bubônica devido às manchas que ela deixava na pele da população, manchas negras que escorriam pus, seguido de febre e, consequentemente, levavam as pessoas ao óbito. É uma das epidemias que mais marcaram a história, tanto em número de mortos quanto em impacto econômico e social. Depois disso, a exploração do trabalho foi muito forte devido à ausência de mão de obra e que gerou, consequentemente, as revoltas camponesas, que vão ser um marco também da crise do feudalismo e da Baixa Idade Média. Tá, e Vicente, em relação, vamos pegar um período mais próximo do nosso, né? Em relação à gripe espanhola, no início do século XX, quais foram os seus efeitos? O que a gripe espanhola mudou na questão econômica, na questão social? A gripe espanhola é outra epidemia que marcou a história da humanidade e, consequentemente, o século XX. Ela surge nos escombros da Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra, que vai de 1914 a 1918, ela também recebe o apelido de
a grande gripe de 1918. Agora imaginem vocês, o mundo sai de uma grande guerra que deixou cerca de 9 milhões de mortos e entra numa epidemia, numa gripe, que vai se viralizar e vai deixar quase que o dobro do número de mortos, cerca de 20 milhões de mortos. Há estudos que vão além, que dizem que esses números chegam na casa dos 50 milhões de mortos. É certo que 1/3 da população do planeta Terra foi atingido por essa doença, né? Apesar do nome, gripe espanhola, ela não surgiu na Espanha, ela surgiu num acampamento de treinamento militar no Kansas, nos Estados Unidos, né? E ela recebe o apelido de gripe espanhola porque os jornais da Espanha foram os primeiros a divulgarem os impactos dessa doença no mundo. Porque a imprensa dos países que estavam envolvidos na Primeira Guerra Mundial estava censurada, né? Esses países estavam em estado de sítio, portanto havia uma censura à imprensa. Os jornais da Espanha noticiaram porque a Espanha não teve envolvimento direto na Primeira Guerra Mundial. No Brasil, essa doença chega aí por volta de 1919 e um fato curioso, o presidente Rodrigues Alves vem a falecer da gripe espanhola. A medicina da época, muito precária, não existia antibióticos, vacina e nem um estudo aprofundado de como combater essa gripe. O que acontece é que a recomendação da época foi o isolamento social. Fecharam teatros, fecharam bares, o serviço público parou, as escolas fecharam. Era a forma de conter a epidemia e orientar a população a se alimentar bem para garantir uma boa imunidade e evitar o contágio dessa gripe. Essa gripe então vai de 1918 até 1920, né? Ela começa a desaparecer conforme as pessoas começam a melhorar a sua imunidade, certo? Ela tem um impacto muito grande, né? Tanto em número de mortos quanto por ser uma tragédia após uma outra tragédia que foi a Grande Guerra. Apesar disso, alguns historiadores dizem que essa é uma epidemia esquecida pela história. Primeiro, porque ela está perto de um evento que tem uma conotação muito maior nos registros históricos, que foi a Primeira Guerra Mundial, e também porque havia uma série de outras doenças que matavam as pessoas, como tifo, como cólera, e outras doenças que eram comuns na sociedade daquele período, devido às péssimas condições de higiene das cidades, ausência de saneamento básico e também uma medicina ainda muito precária, né? Uma pesquisa científica muito precária. Mas, apesar dela ser esquecida perto de outros grandes eventos, ela tem um impacto muito grande em número de mortos e também impacto econômico e social naquele contexto mundial. Massa. Vicente, me diz uma coisa. E a gente é possível fazer uma comparação entre o que aconteceu nesses dois eventos, da peste negra, da gripe espanhola, e o que a gente está vivendo hoje com o Covid-19? É sempre muito difícil a gente fazer comparações entre eventos históricos separados por séculos, sobre o risco da gente cometer equívocos e anacronismos. Mas uma coisa é certa, uma epidemia de natureza mundial, ela sempre gera mudanças nos hábitos, nos costumes e na forma como a sociedade se relaciona, né? A gente ainda não pode identificar no momento atual quais serão essas mudanças, mas certamente nós não seremos os mesmos pós a epidemia do coronavírus. Mas é importante a gente ressaltar que as sociedades são diferentes, né? Hoje, por exemplo, nós temos uma ciência muito mais avançada, pesquisas científicas mais avançadas, nós temos um número de profissionais da saúde muito maior do que em outros períodos, nós temos uma capacidade de integrar governos, chefes de Estado, instituições de saúde como nunca na história. Isso pode nos ajudar a enfrentar o coronavírus. Outro ponto que a gente tem que sempre trazer à tona é que a história serve como medida educativa para a gente aprender com os erros do passado. É um exercício pedagógico estudar a história, né? Então é muito importante a gente prestar atenção no que as autoridades, no que os cientistas estão dizendo, para a gente não cometer os erros que foram cometidos no passado. A gente tem um vírus que se espalha de maneira rápida, em escala global, mas nós temos condições hoje, diferente de em outros momentos da história, de enfrentar esse vírus com sabedoria, com calma e principalmente valorizando o conhecimento e valorizando a ciência. Chuchu, perfeito. Então é nessa ideia que a gente percebe assim, esses assuntos eles têm que ser debatidos, tá? Essa ideia de antagonizar a saúde e economia é absurdo. Isso não pode ser nem cogitado, tá?
Tanto é que a gente pode pegar como exemplo, houve um estudo agora recente do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, e ele colocou que as cidades norte-americanas que anteciparam a quarentena na época da gripe espanhola, lá no início do século XX, essas cidades tiveram, posteriormente, no pós-surto, um crescimento econômico mais rápido e maior. Ou seja, é necessário o isolamento. Eu entendo perfeitamente o desespero de muitas pessoas. A gente tem hoje no Brasil uma quantidade gigantesca de pessoas que vivem em favelas. Essas pessoas, elas não têm um aporte na saúde, não têm um aporte financeiro, e no momento em que a gente tiver essa pandemia chegando com tudo nessas áreas mais pobres, a gente vai ter uma situação precária e extremamente complicada e delicada no Brasil. Eu entendo esse desespero, tá? Mas eu acho que a gente tem que pensar muito nessa questão de não poder separar saúde e economia. Se a gente conseguir pensar esses dois elementos juntos, é que a gente vai conseguir lá adiante, no período DC, depois do coronavírus, reerguer esse país melhor, mais rápido e com respeito a todo mundo, tá? Chuchuzes, se cuidem, né? Espero que vocês estejam lavando a mão com álcool gel, né? Se cuidando aí na hora de quando tem que sair pra rua. Eu não sei vocês, mas eu tô aprendendo a cortar meu cabelo sozinho, né? E tá ficando bom pra caramba, tô pegando essa prática. Talvez abandone a vida de professor e vá aqui, ó, ser barbeiro, tá bom? Até a próxima semana e se cuida aí.